Começando com a pergunta do Kleber, e ele pergunta: por que é ilegal a contratação PJ no ramo da construção civil? Bom, olha, Kleber, até eu acho que, eu até comentei aqui, não é bem o tema desse nosso curso de hoje, mas eu vou te falar isso, porque não tem previsão na lei nenhuma contratação PJ. Um serviço pessoal, ele é contratado ou como autônomo ou como CLT, porque esses PJ que tem no mercado é contratação de serviço pessoal, entendeu? O Murilo, ele diz que trabalha em uma empresa que fabrica seus próprios blocos utilizados na construção dos imóveis que vende. Além disso, fornece todos os materiais utilizados no empreendimento. E pergunta: o contrato de venda correto também é o de empreitada? Quando você... Achei uma boa pergunta. Você falou bloco, eu não sei bem do que você está falando, se é pré-moldado, ou se é bloco de concreto. Mas tudo bem, é um material que você vai utilizar dentro da obra. Então, se você for contratado para executar um projeto, executar uma obra, mesmo que você não faça com seus funcionários, terceiriza, o seu contrato é de empreitada, porque o contrato de empreitada é um contrato de execução de um serviço, tá certo? Se esses materiais que você usa para executar o serviço for adquirido de uma loja de material de construção, ou foi você que fabricou, tanto faz, tá? É contrato de empreitada, é prestação de serviço, é prestação de serviço com materiais, como é o caso do pré-moldado. Então, se você fabrica seu bloco e você usa, não há comercialização aí de nenhuma mercadoria que tem ICMS. E o contrato de empreitada é um contrato de execução de obra, tá? Espero ter ficado claro. Se não ficar, você volta aí na próxima rodada de pergunta, tá bom? E aí ele pergunta: o conceito de incorporação também se aplica para a contratação da empresa quando ela irá construir no terreno do cliente? Não. Incorporador é um intermediário, entendeu? Se você vai construir no terreno do cliente, a que título, né? Você veja só que essa grande dificuldade nossa de fazer, minha dificuldade, né? De não estar vendo você, de não te perguntar mais alguns detalhes. Quando você é contratado para construir uma coisa para terceiros, isso é empreitada, né? Isso não é incorporação. A incorporação, e tem o benefício da tributação, é do proprietário. Então, se alguém te contratou para construir o imóvel dele, isso é venda de serviço, não é incorporação. Também acho que pode ser outra sua pergunta, você confirma aí no próximo parada nossa. Tá, e aí agora o Kleber novamente, ele entendeu sobre a contratação PJ e ele pergunta se existe alguma alternativa semelhante, já que a contratação PJ é ilegal. Contratação de mão de obra, ou você contrata autônomo ou você contrata CLT, ou você empreita por uma empresa que vai executar um serviço. Quer dizer, hoje não existe, na nossa legislação, nenhuma forma diferente de contratação, a não ser essa, tá? A Jéssica pergunta: essas despesas da incorporadora com as SPEs, SCPs, é repassada através de nota fiscal de taxa de administração? Olha, é assim, eu acho essa pergunta bem pertinente, né? Porque quando você contrata por administração, você vai cobrar um percentual sobre o custo como taxa de administração. Isso é um contrato específico, tá? Agora, se você está com a sua administração toda, atendendo também as SPEs, você não precisa emitir nota fiscal, isso não é taxa de administração, você somente está fazendo um repasse da administração. Então, se você gasta hoje na administração 100 mil, você faz um rateio com as SPEs e cobra 100 mil, não pode ter mais de lucro aí, porque senão você tem que emitir nota fiscal. Aquilo que é lucro, sim, aí você emite uma nota de taxa de administração. Mas o repasse das despesas administrativas para as SPEs, isso não é receita, isso não é tributado, não precisa emitir nota fiscal, porque você não está prestando serviço. Você vai ver que daqui a pouco eu vou mostrar o parecer da Receita Federal, como ela explica bem isso e deixa claro que isso não é tributado, tá? O Vitor pergunta: o repasse de despesas administrativas é uma forma de tirar dinheiro da conta bancária do PA para o CNPJ principal.
O que limita esses repasses? Comprovar as despesas, um percentual de gastos? Olha, também, como eu falei em termos de empresas, SPEs, que tem CNPJ, no PA, você não só pode pegar o repasse das despesas administrativas, como você deve fazer isso, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar lá a legislação, inclusive a própria Lei 10.931, ela fala disso e ela determina o critério que você vai usar para você ratear entre os PAs. Então, e o critério é proporcional ao custo operacional de cada obra. Tá previsto a 10.931 e esse é simples, porque está tudo dentro do mesmo CNPJ. Mas no caso de SPE também pode fazer o rateio das despesas. E aí o Tiago pergunta, ao ratear as despesas pelas obras, é subjetivo o critério utilizado para definir um valor percentual tal como o tamanho da obra, ou é preferível dividir apenas pelos números de obra? Olha, assim, não é subjetivo, né? Você tem que ter um critério para isso. No caso de PA, a 10.931, ela determina isso como é feito, proporcional ao custo operacional. Então, eu prefiro adotar isso, já que nós temos uma lei que fala, vamos usar o custo operacional. Mas o que fala a nossa legislação em relação às outras empresas, outros CNPJ, é que você tem que ter um critério de rateio, isso tem que ser documentado, né? Você vai ver até, não sei se você já pegou o livro, mas no livro eu trago tudo isso bem mais detalhado, até com exemplos. Eu prefiro usar o critério do rateio proporcional ao custos operacionais, igual a 10.931 fala no caso de PA. Apenas essas, doutora. Obrigado. Então tá bom. Bom, gente, vamos continuar. Eu acho até que no próximo pode ter perguntas um pouco mais ligadas à área tributária, porque agora eu vou falar bastante da área tributária. Mas vamos ver aqui, recente.